Tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre um imposto que eu acho que é o imposto mais complexo que a gente tem. A verdade é essa, de fato é o imposto mais complexo, mas ao mesmo tempo, apesar dessa complexidade desse imposto, a gente tem uma questão importante que é a Constituição Federal tratar muito ou de forma extremamente detalhada esse imposto. A gente tem uma forma muito detalhada de tratar o imposto, que é o ICMS. É sim o imposto mais difícil de se estudar. Na segunda fase a gente estuda em muitas aulas, a gente tem muitos encontros. Na segunda fase a gente tem mais ou menos 20 blocos só para falar, 20 blocos de aula mesmo assim, só para falar a respeito do ICMS. É de fato algo complexo de se estudar, até na prática tributária mesmo. Não pense que é diferente de uma pessoa para outra. Quem estuda direito tributário, os advogados têm bastante e vários desafios, até porque a lei do ICMS sempre pode ser passível de algumas interpretações. A Constituição Federal também traz algumas interpretações importantes sobre, né, esse tributo, tá? E aí, pessoal, olha só as questões que já apareceram, né, na primeira fase da OAB, que eu acho que não são questões fáceis. Eu sinceramente acho que as questões de tributário que tratam de ICMS, a maioria delas são questões complexas, e eu vou te dizer, ICMS não tinha nenhuma tradição de aparecer na prova de primeira fase, tá? Zero tradição. Eis que ICMS e ISS começaram a aparecer na prova, e agora a gente tem que estar preparado para essa nova realidade, tá? Então, diz assim a primeira questão. A Sociedade Empresária ABC foi criada em janeiro de 2020 e estabelecida no município Alfa. É especializada em recalchutagem de pneus, atividade na qual o cliente entrega os pneus do seu automóvel ao estabelecimento para que esses passem por um complexo processo de recuperação da borracha e de sua forma, raspagem, colagem, vulcanização, transformando o pneu velho e desgastado em um pneu novo para uso do respectivo cliente em seu automóvel. Antes de iniciar suas atividades, ainda na fase de regularização fiscal, você é chamado para emitir um parecer sobre qual é o imposto que incide nessa operação. Diante desse cenário, incidirá: letra A, ISS, uma vez que a atividade da sociedade empresária é realizada por encomenda do proprietário do automóvel, dono dos pneus. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, uma vez que na operação descrita, os pneus são considerados mercadorias, né? Então, olha, ele tá falando aí que não é ICMS, não é ISS. Então, uma numa oposição direta, né, com a outra. Letra C. O imposto que incide é IPI, uma vez que na operação descrita há um processo de industrialização de recalchutagem, na recalchutagem dos pneus, na espécie transformação. Letra D. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, uma vez que, nessa operação, os pneus são considerados de mercadorias, acrescidos do IPI, uma vez que há um processo de industrialização na operação. Bom, naturalmente, né? O que ele faz aqui com a gente é lógico, né? Sem dúvida alguma, é dizer, é só um imposto ISS, só um imposto ICMS, só um imposto IPI, mas podem ser dois, ICMS numa parte, IPI numa outra parte. Pessoal, veja só, a gente tem que tomar alguns cuidados importantes, né, antes de responder esse tipo de pergunta. Bom dia, Laura, seja bem-vinda, viu? Antes de responder esse tipo de pergunta, por quê? Porque, de fato, pode nos parecer que seja um imposto e bom, aliás, é provável que não seja, né, esse imposto. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. O IPI, ele incide sobre uma determinada situação. O ICMS incide sobre uma outra situação e o ISS também incide sobre uma outra situação. Eu vou te explicar isso de uma forma que, se você não entender, você me pergunte. Mas veja, ICMS incide sobre circulação jurídica de mercadoria, ponto. Essa circulação tem que compreender uma troca entre alienante e adquirente. Eu na condição de alienante da mercadoria e você na condição de adquirente tem que ter onerosidade na operação, não pode ser doação. Nesta operação,
incide ICMS. ICMS tem 6, 7, tem gente que fala que tem 12 bases econômicas diferentes, 12 situações diferentes que podem incidir ICMS. Então a gente tem várias bases econômicas distintas de ICMS. Uma delas é a circulação de mercadorias. Perfeito. E na circulação de mercadorias, quando a gente tem o ISS nessa circulação de mercadorias, olha que interessante. Eu posso ter a possibilidade de ter tributação de ICMS nas operações entre estados, quando tem onerosidade. E se não tiver onerosidade? Não tem onerosidade, não tem operação, não tem ICMS. Então, se tiver deslocamento de mercadoria entre uma pessoa e outra sem onerosidade, não tem ICMS? Não tem ICMS. Necessariamente, para que haja incidência desse imposto, professor, então peraí, tá abastecendo lá, a matriz está abastecendo as filiais. Tem ICMS? Não tem ICMS. É só abastecimento. Ele não está vendendo, lucrando. Não tem alienação, não tem ato de mercancia, né? Não tem uma alienação com objetivo de lucro na operação. Então, é considerado uma circulação meramente física, sair da porta fora. Assim como acontece com uma doação, por exemplo, de álcool em gel para determinada entidade beneficente, filantrópica. Perfeito, tá bom. Mas vamos pensar o seguinte, além desse ponto importante, a gente tem uma oposição entre o ICMS e o ISS. Sabe por quê? Porque no ISS, necessariamente eu tenho que ter serviço prestado, oneroso, não pode ser de graça. Serviço prestado, independente se é habitual ou não. Por exemplo, o serviço de costureira, alfaiate, o serviço de manicure e pedicure, o serviço de colocação de vidros blindados em carros. Veja que é um serviço personalíssimo, é um serviço sob encomenda, é a prestação de um serviço sob encomenda. Uma prestação de serviço que envolve uma obrigação de fazer, não uma obrigação de dar. Por isso, ISS não incide sobre locação. Uma obrigação de dar determinada coisa. E de fazer determinada coisa. E esta coisa tem de ter algo muito especial. Vou dar um exemplo. Quando eu contrato um determinado serviço aqui para o curso Roberta Boldrin, então, eu, sob encomenda, requeiro que aquele serviço seja feito para mim. A trilha sonora do curso, todo o visual aqui do curso, né? Então, assim, a minha identidade visual, tá vendo? Ó, essas coisas não são identidades, não são feitos por designers, por pessoas que trabalham com isso. Todo o serviço prestado é um serviço exclusivo, onde eu peço, eu falo das cores, eu quero isso sob encomenda. Ou seja, eu vou especificar isso de forma que isso seja algo totalmente ligado a mim, algo totalmente específico para a Roberta, sob encomenda. Então veja, eu tenho um serviço que é muito diferente de uma mercadoria. Quer ver? Vamos pensar, professora, mas aí agora você vai ter que me dizer qual é a diferença disso para o IPI. Vou dizer. O IPI incide, uma das incidências do IPI, porque o IPI tem outras incidências, além de a principal incidência do IPI, né, ou aquela que a gente tem mais como conhecida, é quando há um processo de transformação. Então eu tenho lá aquele bem, aquele material que está em estado da natureza, no estado da natureza. E eu vou transformar aquilo e produzir em série. Lembra do veículo, lembra dos eletrodomésticos, lembra dos eletroeletrônicos. Não é porque o celular da Roberta que ele é feito especialmente para ela, adaptado para ela. Um veículo para pessoas que não possuem deficiência física, não são deficientes físicos, é um veículo normal, qualquer pessoa adquire. Uma pessoa com uma certa deficiência física em membros superiores ou inferiores, por exemplo, precisa ser um carro adaptado, tá vendo que é uma personalização do serviço no ato de adaptação dos pedais, por exemplo, do volante, né, do câmbio. Então eu tenho um ato de personalização. Quando eu tenho um ato de personalização, eu tenho ISS. Quando eu não tenho um ato de personalização e eu tenho uma transformação daquilo que era lá em estado, né, bruto na matéria, eu transformo e produzo em série, eu tenho IPI. E quando eu circulo mercadoria com o intuito de mercatório, mercancia, lucro entre duas pessoas, eu tenho ICMS. Por isso, vamos lá olhar para ver qual é a alternativa correta desta questão. Vamos lá, vamos de novo nela. Vamos voltar lá e a gente vai para essa
essa questão que é tão bacana de estudar. E eu acho que a minha caneta não tá funcionando. Peraí, deixa eu ver se eu tô certinha nela aqui. Vamos lendo enquanto isso? Peraí, vamos lá. Ó, ele diz assim: a sociedade empresária foi criada em janeiro, estabelecida no município Alfa e é especializada em recauchutagem de pneus, tá? Atividade na qual a cliente entrega os produtos, os seus pneus do seu automóvel. Peraí que o Gil tá mexendo aqui, ele só tá arrumando aqui pra gente arrumar minha caneta aqui direitinho, tá? Eu já vou ler. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu já consigo agora. Ah, tá perfeito, já tô conseguindo. Agora eu já consigo usar, tá perfeitinho. Obrigada. Ó, então vou lá. Eu vou aqui que eu vou circular, né? Lá na prova você faz a mesma coisa, tá? Ó, atividade no qual, ó, especializada em recauchutagem de pneus, tá? A recauchutagem. Atividade na qual o cliente entrega os pneus do seu automóvel ao estabelecimento para que ele passe por um complexo processo de recuperação da borracha e de sua forma, transformando o pneu velho desgastado, né? Ele tá falando aqui, ó, ele vai sair de um pneu velho para um pneu novo, ó, para um pneu para uso do respectivo cliente em seu automóvel. Antes de iniciar, ele pergunta para você qual é o imposto que incide aqui, qual que é a incidência desse imposto, o que vai incidir nessa operação, onde ele verifica que há um ato personalíssimo aqui, né? A gente não tá olhando para isso como uma venda. Ah, eu fui lá e comprei o pneu. Não, existe um serviço de recauchutagem que é realizado. É um serviço de recuperação, tá vendo, ó? Ele diz aqui, ó, ele é um serviço, antes de tudo, né? Eu falo que ele é um serviço aqui, ó, que passa por um processo de recuperação da borracha. Tá vendo, ó? Ele fala que essa pessoa, ela é especializada em recauchutagem de pneu. O cliente entrega o pneu do automóvel para que ele passe por um processo de recuperação. Tá vendo como a gente não tem aqui apenas, né, uma situação em que há uma comercialização desses pneus? A gente não observa apenas a comercialização, né? Por isso que até as meninas que estão presentes aqui estão falando para mim que é a letra A. E é verdade, né? A gente tem aqui a alternativa correta como sendo a letra A. E lógico, isso porque, pessoal, veja, ICMS não pode ser, porque é só uma operação de venda e compra de pneu, e não é verdade. A gente tem um processo de vulcanização, raspagem e colagem desse pneu. Depois, ele está falando que aqui a gente tem um processo de industrialização, na espécie de transformação, como se eu pegasse a borracha e transformasse aquilo em pneu e vendesse em série, como se eu não tivesse nenhuma outra especificidade sobre essa venda, né? Nenhuma caracterização. E aqui na letra D ele fala que uma parte da operação é ICMS e outra parte é IPI, porque ele diz, tem ICMS porque a gente tem os pneus que são considerados nessa operação mercadoria, e depois eu tenho IPI, porque é um processo de industrialização na operação. E não é verdade, né? Ele não fala em nenhum momento que trata-se de processo de industrialização. Ele fala para nós a todo tempo que é um processo de recuperação desses pneus, né? E não um processo de industrialização. Pois é, então essa é a diferença, ou a gente pode pensar numa diferença, pessoal, muito importante, que eu acho que para nós vale muito a pena falar, que é a diferença que a gente estuda entre o ISS, o ICMS e o IPI. Tá vendo como a gente consegue traçar essas diferenças aqui? Ah, e é verdade, ó. Quando a gente traça essa diferença, a gente olha para o ISS e compreende, consegue enxergar que no ISS tem uma prestação de serviços. Ah, e eu quero te dizer, é uma prestação personalíssima. Sob encomenda.
Quando eu tô falando de ICMS, eu tô falando de comercialização. Eu tô falando de lucro. Eu tô falando aqui, ó, de transferência de propriedade. E quando eu falo sobre IPI, eu tô dizendo que há um processo de transformação. Um processo de industrialização. Eu estou transformando algo para a produção em série. Necessariamente eu tenho produção em série, tá? A gente vai falar sobre ISS, mas veja, ISS depende de previsão em lei complementar 116 de 2003. Eu preciso de uma previsão que é a lei complementar, mais Constituição Federal. Aqui pra gente, o que importa no ICMS é que o ICMS está previsto pela Constituição Federal de 88 e pela Lei Candir, que a gente chama, que é a Lei Complementar 8796. E para a prova da FGV, a gente estuda o IPI na Constituição Federal e também no Código Tributário Nacional. Essas são as bases, né? Eu posso dizer que essas são as fontes que vão aparecer na prova, porque não cai regulamento de IPI, tá? Nem na primeira e nem na segunda fase da OAB. Nem está previsto isso, nem pode aparecer, porque o regulamento de IPI é gigantesco, né? Ele regulamenta todas as operações que possam acontecer com IPI, ocorrer com IPI. Me digam se isso ficou claro para vocês. Me diga aí. Me diga se isso ficou bom de entendimento, de compreensão. Me digam se tá claro. Tô tomando uma aguinha aqui enquanto isso, tá? Gostaram dessa questão? Eu acho essa questão boa, de fato acho ela bem feita. Acho que ela é uma questão que você precisa prestar atenção, porque para mim, eu entendo que ela é facílima, inclusive, da gente se confundir a respeito disso, né? Dá para criar uma confusão. Se a gente não tiver ali muito esperto, né, no olhar isso com cuidado, a gente acaba se confundindo sim com a questão. Porque tem cara de IPI, de repente ela toma cara de CMS, dali em um segundo ela fica com cara de SS, né? Aí você fica, ai meu Deus, será que é? Eu acho que pode ser os dois. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou assinalar as duas alternativas. Eu não sei se vocês concordam, mas a gente tende até a acabar pensando em assinalar duas alternativas. Onde eu vou falar, na verdade, sabe o que acontece? Eu acho que tem as duas coisas. Pensando bem, tem ICMS e IPI, ou seja, nenhum dos dois, né? Nenhuma dessas operações está presente, né? A gente tem a predominância, a prevalência naquele momento de uma operação que é o ISS. Uma coisa sou eu comprar uma mercadoria, que seria, sei lá, eu comprar um vestido, uma roupa pronta, outra coisa sou eu solicitar e requerer que um alfaiate, uma costureira façam aquela roupa para mim, né? Uma coisa sou eu comprar o sistema, sei lá, se eu comprar o programa da Microsoft, outra coisa é solicitar a uma empresa de TI que desenvolva especialmente para mim, com todas os meus detalhes, com todos os meus pedidos, sob encomenda, especialmente para a Roberta, que desenvolva um sistema aqui para o curso Roberta Boldrin, tá vendo? Olha a especificidade, olha só como a gente tem algo personalíssimo, né? Que é colocado à nossa disposição ali por alguém que é chamado de prestador e o outro chamado de tomador. Quem é o prestador? Prestador é quem presta o serviço, tomador é aquele que contrata, né? E adquire o serviço, tá bom? Depois me digam o que vocês acharam aí dessa questão, tá? Se vocês acharam que é ok, que ela é tranquila e que daria para respondê-la. Próxima questão que a gente vai tratar é essa daqui, ó. Essa aqui, eu não sei por que cai esse tipo de coisa na primeira fase. Eu sempre defendo, né? A FGV, eu falo super bem, eu tenho a maior paciência em dizer, não, olha, vamos ter, né, vamos olhar para a prova de um outro jeito, não é para ter raiva do examinador, imagina, o examinador é ótimo, mas assim, tem umas coisas que ele faz que eu não consigo entender. São poucas coisas, mas uma das coisas é por que ele pergunta esse tipo de coisa numa prova de primeira fase, onde é impossível alguém ter conseguido chegar na faculdade e ensinado isso para um aluno com os detalhes que essa questão requer, que essa questão solicita. Ela diz assim, ó, pequenos produtores rurais do interior do estado Alfa, deixa eu colocar aqui isso, vendem sua produção de leite para a indústria de laticínios
localizado no município Beta, no mesmo estado. Por determinação da lei do estado Alfa, ficou atribuída a tal indústria a responsabilidade pelo pagamento de ICMS, a responsabilidade tributária. Ele já chamou isso de responsabilidade tributária. Pelo pagamento de ICMS vinculado ao fato gerador da etapa de circulação da mercadoria dos pequenos proprietários para a indústria, excluindo-se a responsabilidade lá dos produtores rurais. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Antes da gente passar para as alternativas, não tem como ser diferente, né? Antes de fazer isso, de passar para lá, eu vou explicar para vocês o que é que ele está falando para nós, tá? Isso aqui eu faço na segunda fase e vou fazer aqui. É só com desenho que a gente consegue, é sério. Eu tenho que fazer isso para os meus alunos que estão na segunda fase, que às vezes até trabalham já com tributário, porque não tem que ser feito. Tem que explicar exatamente assim. Não tem outro jeito, tá, gente? Ai, não era para fazer isso. Não tem outra forma. Vamos lá. O que ele está falando para a gente é o seguinte, que aqui tem um produtor, tá bom? E aqui tem uma indústria, tá? Ele tá dizendo o seguinte, que esse produtor, ele vende para a indústria, certo? Tá bom. Se ele vende para a indústria, significa dizer que esse aqui é o contribuinte de ICMS. Tá? Bom, se ele vende, ele é o contribuinte. Tá claro para mim, professora. Perfeito. Se ele é o produtor, ele vende para a indústria. E se ele é o produtor, ele tem que pagar ICMS, tá? E a indústria? Não, professora, a indústria não vai pagar ICMS porque ela não é a produtora. Veja que ele diz aqui no enunciado pra gente, Tá vendo, Eles vendem sua produção de leite para uma indústria de laticínios localizado no município. Só que existe uma lei que determinou que a indústria seja responsável tributária pelo pagamento de ICMS vinculado ao fato gerador da etapa de circulação na mercadoria dos pequenos produtores rurais para a indústria. Eita, professora, ele acabou de dizer então que o produtor não vai recolher o ICMS? Isso mesmo. Ao invés do produtor recolher o ICMS para o Estado, o que a lei falou? Não, produtor, você não vai recolher. Eu vou mandar que a indústria, na condição de substituta tributária... Professora, peraí. Então, relembrando. O contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, é o produtor vendendo, produtor que vende recolhe ICMS. Ele é o contribuinte. Mas acontece que a gente estudou que o responsável tributário é uma outra pessoa. É alguém que a lei expressamente determina que ele substitua o outro, retire o outro daquela relação tributária e ele toma para si a relação tributária de recolher o tributo no lugar do outro. Foi isso que nós estudamos. É alguém que recolhe tributo no lugar do outro sem ao menos ter praticado o fato gerador. É isso. Então, o que o enunciado falou para mim? Que quem vai recolher ICMS é a indústria de laticínios. Quem mandou? A lei. Então é só por lei. Ele disse aqui, que uma lei, tá vendo, determinou, a lei do estado Alfa determinou que a indústria tem a responsabilidade de recolher no lugar da outra. Agora me digam o seguinte, o fato gerador de ICMS, ele aconteceu aonde? Onde que ele aconteceu? Ele aconteceu antes ou depois do recolhimento? Peraí, vamos lá. O ICMS vai ser recolhido aqui, O ICMS vai ser recolhido aqui. Aonde, professora? Aqui na indústria. Só que o fato gerador aconteceu onde? Lá atrás. O fato gerador aconteceu no passado. Se o fato gerador aconteceu no passado, a substituição tributária é para trás. Quer dizer, a indústria, ela não pratica fato gerador. Depois do fato gerador já praticado pelos contribuintes, quando eles venderam para a indústria o leite, vamos fazer a caixinha de leite aqui, depois que vai industrializar, né?
vender o leite lá. Então eles têm lá o gado leiteiro. E o gado leiteiro, então, fornece o leite. E esses produtores rurais comercializam leite para a indústria. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. É mais fácil cobrar o ICMS da indústria ou é mais fácil cobrar o ICMS dos produtores? Eu tenho muitos produtores e menos indústrias. É mais fácil concentrar na mão da indústria o recolhimento de ICMS. É muito mais fácil que eu consiga adimplir o tributo, conseguir a responsabilidade pelo pagamento do tributo da indústria. Então eu estou deslocando a responsabilidade para a indústria. Por isso ela é chamada como responsável tributária. O fato gerador acontece no passado e o recolhimento do tributo se dá depois. Ele se dá atrasado. Onde é que está o fato gerador? O fato gerador está atrás daquele que recolhe. O fato gerador está atrás. Então veja, olha o que a questão fala aqui pra gente, ó. Nesse sentido, a substituição tributária é para trás, que chama-se regressiva. A substituição tributária é para frente, que se chama progressiva. A indústria realiza um fato gerador presumido nunca, porque a indústria não realiza fato gerador de ICMS, a indústria só realiza fato gerador de IPI, de ICMS não tem nada disso, ela não realiza. A indústria realiza fato gerador fictício, também não existe isso. Por quê? A indústria, ela não realiza fato gerador coisa alguma. A indústria, ela só está diante de uma situação em que ela foi eleita como substituta tributária, ela substituiu os produtores que estão atrás dela. Então, veja, o fato gerador está para trás, fato gerador para trás, responsabilidade tributária regressiva. Se o fato gerador fosse para frente da indústria, depois eu vou explicar, para frente da indústria, aí a gente tinha a substituição tributária progressiva. É regressiva porque está para trás, ó. Onde é que está a indústria? A indústria está na frente, o produtor está atrás. Então, a indústria está aqui, o produtor está aqui atrás. O produtor fornece para a indústria. Quando ele vende para a indústria, ele deveria pagar ICMS, mas ele não paga. Quem recolhe ICMS na operação é a indústria. E a indústria recolhe como na condição substituta tributária, né? E essa substituição tributária, ela é conhecida e chamada como substituição tributária regressiva, ó, ou para trás. É assim mesmo, viu? Do jeito que tá na prova mesmo, é aqui, ó, para trás, tá vendo? Ó, para trás, para trás. Então, aqui, ó, tá para trás. Os produtores estão atrás. Então, eu vou te dar uma dica. Todas as vezes que a prova disser para você produtor rural, então, por exemplo, um produtor de laranjas que vende para a indústria de bebidas, né? Sucos, por exemplo. Ele vai falar para você o produtor de cana-de-açúcar, tá? O produtor de cana-de-açúcar vende toda a sua produção para determinada indústria que vai produzir uma série de coisas. Então, ela pode produzir cachaça, ela pode produzir álcool em gel, ela pode utilizar na indústria de combustíveis. Então eu não sei para onde que vai. Vai para a indústria, mas eu sei que quem produz está lá atrás. Isso eu sei. Então chama-se substituição tributária para trás. Lembra que todas as hipóteses de responsabilidade tributária que nós estudamos dependem de lei. Uma parte delas está no Código Tributário Nacional, mas a lei pode prever outras hipóteses, tá? Eu acho, sinceramente, desnecessária uma questão dessa dentro da prova, porque o seu professor tem que ter te ensinado. Se não foi do curso preparatório, tem que ser da faculdade. E aí pode ser que, infelizmente, não tenha acontecido isso nem em um lugar e nem em outro lugar, porque existem algumas prioridades em relação a matérias, né? As disciplinas. Mas fato, pessoal, que a gente não pode negligenciar que essa questão já apareceu na prova, e eu vou ser bem sincera. Essa questão derrubou todo mundo, naturalmente. Raríssimos os alunos que conseguiram acertar essa questão. Até alunos de tributário, porque acabaram se confundindo com a progressiva e regressiva, que de fato pode trazer uma confusão, né? De fato pode trazer uma confusão. E aí tem que ter cuidado, né? Tem cuidado para responder esse tipo de questão e não achar que isso não pode cair, porque isso pode cair sim na prova, tá?
Vamos para uma próxima questão, que depois eu vou também explicar para você a substituição tributária para frente, tá? A Sociedade Empresária ABC, concessionária de serviços de transporte coletivo de passageiros, opera a linha 123, que inicia o seu trajeto no município X e completa seu percurso no município Y, ambos localizados no mesmo estado, que é o estado Z, tá? Então é uma empresa de serviço de transporte público coletivo de passageiros, é uma concessionária. É uma prestação onerosa de serviço de transporte. Aí ele pergunta, nessa operação incide o quê? ISS, que é recolhido por município X, ISS para o município Y, ICMS, a ser cobrado de forma conjunta por X e Y, ICMS, que é recolhido para o estado em que está localizado o município X e Y. Então ele está falando, lógico, né? Novamente para nós, é ICMS, é ISS, um recolhe... eu acho que eu estava bem na frente, né? Deixa eu sair daqui, desculpem. Ele fala, é só o município X, só o município Y, ISS e ISS na letra A e B. Na letra C, ele fala que é ICMS, tá? Pelo município, que aí vai ser cobrado de forma conjunta. Uma parte vai lá para o município X e outra parte para o município Y, mas ele está falando de ICMS. E na letra D, ele também insiste no ICMS e fala que tem que ser para o estado, o ICMS. É o estado onde está localizado tanto o município X quanto o município Y, até porque aqui no nosso enunciado, né, ele diz, ambos os municípios estão localizados no estado Z, tá bom? Vamos lá falar sobre isso então? Eu disse assim para você, né, um pouquinho antes, o ICMS tem várias bases econômicas, né? Uma delas é a circulação de mercadorias, perfeito. Só que o ICMS incide também, né, das hipóteses de incidência de ICMS é que ele incida sobre o transporte. Opa! Deixa eu riscar. Intermunicipal e interestadual. Então vamos lá, cuidado, né? Primeiro, ICMS sempre tem onerosidade, é transporte oneroso. Depois, intermunicipal, entre municípios. Interestadual, entre estados. ICMS é imposto de competência dos estados e do Distrito Federal, tá bom? Intermunicipal e interestadual. Quando a gente está falando desse tipo de transporte aqui, intermunicipal e interestadual, a gente sempre vai ler isso aqui como sendo, tá? Transporte de pessoas, de bens, né? Transporte de coisas, tá bom? Sempre vai ser transporte. Tem aquele transporte de valores, né? Eu não estou falando, por exemplo, da entrega que o supermercado faz para você. Eu estou falando de uma empresa que é, de fato, transportadora. Eu estou falando de uma empresa que transporta pessoas, que transporta coisas. E por que eu estou falando que isso daqui, ele incide sobre transporte intermunicipal e interestadual? Por que eu estou falando toda hora inter? Sabe por quê? Porque a gente tem aqui um cuidado ao falar disso. Porque, veja... deixa eu colocar azulzinho. O ISS, ele vai incidir sobre o transporte intramunicipal, dentro do município. Então, eu tenho o município de São Paulo e município do Guarujá, por exemplo. Professora, então São Paulo e Guarujá são municípios diferentes. Isso, então, não incide ISS. Seria ISS aqui se a gente tivesse só dentro do município de São Paulo.
Quando eu tenho São Paulo, Guarujá, eu mudei de município, ó. São Paulo, um município, Guarujá, outro. Salvador, um município, Feira de Santana, outro. Rio de Janeiro, município, Niterói, outro. Vitória, um município, Serra, outro. Eu tô falando de municípios distintos, certo? Interestadual, aí eu tô falando São Paulo, Rio de Janeiro. Então, entre municípios, entre estados, é ICMS. Dentro do município, dentro do município, é ISS. Só que na minha questão ele não falou isso, né? Na minha questão ele fez o seguinte: olha, eu tô falando para você que é uma empresa concessionária de serviço coletivo, que ela opera uma linha de ônibus que inicia num município e termina em outro, ó, 2 municípios distintos. Eu tô te dizendo isso, ó, eu comecei em um município, eu iniciei o trajeto no município Y e completei o meu percurso no município comecei no município X, terminei no município Y e ambos estão localizados no estado. Então tem uma operação aqui, ó, interestadual, intermunicipal, perdão. Intermunicipal, ó, intermunicipal, que está ligando o município Y ao município X, não vice-versa. Eu tenho municípios distintos, diferentes aqui, ó. Então, primeiro não é dentro do município, não é intra, então não é ISS. Ó, não é. Só é ISS se for intramunicipal. Depois ele falou assim, ó, lá na letra C e na letra D, ó. Eu vou rabiscar aqui para limpar. Depois ele falou, ó, é ICMS para ser cobrado de forma conjunta pelo município. Não, não é verdade. É o ICMS a ser recolhido para o estado que está localizado no município X e município Y. Não é verdade que quem vai cobrar esse tributo aqui são os municípios. Não é de forma conjunta, né? O município não vai, até porque o ICMS é imposto de competência dos estados e Distrito Federal. Se você lembrasse isso, você conseguiria responder essa questão, porque você já ia descartar, né? Assim, na prática, você já descartaria a outra hipótese, que é dizer que o ISS incidiria, o ICMS incidiria aqui e o município que ia recolher o ICMS. Não é verdade. Quando a gente sabe que o ICMS é estadual, a primeira coisa que a gente faz aqui na questão é tirar o ISS da frente. Ou a outra hipótese, que eu acho que é a mais plausível de todas, inclusive, né? Que é para você ter a certeza. É olhar para a questão e saber que transporte intra dentro do município é ISS. Entre municípios, ICMS. Entre estados, ICMS. Então, o ICMS incide sobre 2 tipos de transporte, interestadual e intermunicipal. Intra, só ISS, tá? Então, é isso. Acho que aí ficaria fácil. E aí você vai para a última alternativa, que é ele falar, né, que o ICMS incide e quem recolhe esse ICMS é o estado, né, ó. Pode ver que em todas as outras, pessoal, ele colocou um vício na questão, né? Todas as alternativas estão viciadas, porque ele chama o município o tempo inteiro. Ele fica falando, ó, que quem tem competência para cobrar é município, ó, tá vendo, ó? E não é, tá bom? ICMS não é cobrado pelo município, ISS é, mas nesse caso não é a operação intramunicipal, tá bom? Então foi essa aqui a terceira questão. Essa questão também é considerada uma questão de nível difícil, é nível complexo de questão. Essa próxima que a gente vai olhar agora não é uma questão fácil, porque muito provavelmente também o seu professor não deve ter colocado isso, né, em algum momento lá na sua aula. É difícil que o professor tenha conseguido chegar até esse momento. E também é difícil que você tenha conseguido ver isso em algum curso preparatório, mas é por isso que a gente acaba trazendo essas questões para conseguir fixar esse conteúdo aqui. Lembrando que a gente tem Sem Loucurinha dia 22, tá? Não esquece disso, já se inscreve lá para a gente ter o controle dos... A gente vai fazer uma coisa bem legal, que é colocar os alunos na sala de aula, tá? Então vamos lá para eu mostrar uma coisa para vocês? Veja só essa questão. O estado beta concedeu em dezembro de 2021, por iniciativa própria e isoladamente,
mediante lei ordinária estadual, uma isenção fiscal de ICMS a um determinado setor de atividade econômica, como forma de atrair investimentos para aquele estado. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. É suficiente lei ordinária estadual para concessão de isenção de ICMS, por se tratar de um tributo de competência estadual. Essa foi a primeira alternativa que ele quis trabalhar com a gente lá, né? Peraí, deixa eu ver se tá. Aí. Ainda que se trate de tributo de competência estadual, somente por lei estadual complementar, somente por LC, seria possível a concessão da isenção de ICMS, disse aqui a letra B. Letra C. A lei ordinária estadual pode conceder tal isenção, desde que condicionada a uma contrapartida do contribuinte beneficiado, desde que o contribuinte dê alguma coisa, disse ele. Se o contribuinte não fizer nada, a isenção não pode ser concedida. Aí depois ele fala, apesar de se tratar, né, na última alternativa, apesar de se tratar de tributo de competência estadual, a concessão de isenção de ICMS pelo Estado deve ser precedida de deliberação dos Estados e do Distrito Federal, o CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Olha, eu realmente também não consegui entender qual era o objetivo do examinador. Eu acho que, infelizmente, eu vou ter que te dizer que o objetivo era reprovar as pessoas. Porque se você tem uma questão dessa dentro de tributário, você imagina o restante da prova. Então, quando cai esse tipo de questão, a gente fica bastante preocupado, porque provavelmente o aluno não estudou. Eu sempre coloquei esse tipo de coisa nas minhas aulas, porque eu sempre tive muito medo disso cair. E por vezes eu me perguntava, às vezes, será que é necessário colocar? Será que isso ainda vai aparecer um dia? Até que apareceu. Então vamos lá. O tempo inteiro eu trabalhei isenção com vocês. E eu disse o tempo inteiro que a gente estava falando de uma regra. A regra é que a isenção só possa ser concedida mediante lei. A regra é que a isenção ela alcance ou todo mundo da relação tributária e todo mundo é beneficiado, ou que alcance só algumas pessoas, que determinada região esteja alcançada, dependendo de despacho administrativo, a pessoa faz prova da sua condição, a isenção só pode ser concedida por meio de lei ordinária ou lei complementar. Eu estava falando de uma regra. O tempo inteiro eu falava de uma regra. A regra é que a isenção só possa ser concedida mediante lei. E que essa isenção seja sempre vertical. Eu tenho competência para instituir, eu tenho competência para isentar. Eu falava assim, eu tenho competência para instituir, eu tenho competência para isentar, para conceder remissão, para conceder anistia. Se eu tenho competência para cobrar, instituir, se eu tenho competência para isso, eu tenho competência para retirar. E o tempo todo eu fiquei batalhando com vocês durante todo o curso, fazendo várias questões que tinham conexão com outras matérias, outras matérias dentro de tributário, outros temas, né, melhor dizendo, de tributário, mas eu criava sempre uma conexão na isenção. Eis que no ICMS a gente tem exceção. Pro, é a única? Ou a gente ainda vai trazer mais exceções? Não. O ICMS é a nossa única exceção quando a gente estiver falando de isenção, tá bom? A isenção, ela não pode ser concedida do jeito que a questão tratou aqui para mim. Ela disse, ó, aqui para mim na questão, ó, quer ver? Ela fala aqui, né? Por iniciativa própria, isoladamente, mediante lei estadual. Tá vendo? Ela diz que o Estado fez isso. E que esse Estado, ele criou uma isenção para um determinado setor da atividade, porque ele queria atrair investimentos para aquele Estado. Ele acabou de criar uma guerra fiscal entre os Estados. Quando ele fez isso, ele acabou de mexer com todos os Estados da Federação. Porque se o Estado de São Paulo, pessoal, ele cria uma isenção, ele é o estado mais rico da federação, o que ele faz? Ele atrai muita coisa para dentro do estado, ele cria um desequilíbrio econômico no estado, em todo o território nacional. Ele estimula esse desequilíbrio e esse desequilíbrio naturalmente faz com que a gente tenha um problema entre as pessoas jurídicas. Quer dizer o seguinte, o estado já é rico, já tem uma concentração de empresas, pessoas, riquezas, serviços, indústrias. Como é que eu vou fazer para competir? Quer dizer, como é que o estado de Sergipe vai competir com o estado de São Paulo? Por isso,
Como o ICMS está relacionado a operações que acontecem entre estados, o que aconteceu? A Constituição Federal, para evitar a guerra fiscal, ela disse: todas as vezes que tiver concessão de isenção, em primeiro lugar, deverá haver uma deliberação entre os estados e o DF. Ele está falando o seguinte, ó, nessa deliberação entre os estados e Distrito Federal, todos eles vão participar do Conselho Nacional de Fazenda e vão deliberar nessa reunião. Todos os estados presentes vão receber uma proposta do estado que quer conceder isenção. Então vamos colocar isso em termos práticos, tá? O estado de Sergipe quer conceder uma isenção de IPTU para as indústrias que se deslocarem para os municípios, tá bom? Então a gente vai, a gente vai ter uma isenção de IPTU, uma isenção de ICMS para as empresas que se instalarem ali e realizarem comercialização de seus produtos, tá? Então o estado que tem competência para instituir ICMS, o estado de Sergipe, ele resolve levar ao CONFAS, ao Conselho Nacional de Política Fazendária, esse assunto de isenção. E diz assim, olha, eu quero conceder isenção até porque eu preciso atrair, eu tô com pouquíssimo... Ele diz assim, eu tô com pouquíssima facilidade de conseguir investimentos, incrementar minhas receitas, e eu tô tendo um êxodo de indústrias, do comércio aqui do estado de Sergipe, e eu preciso implementar uma isenção. Então ele leva essa questão de isenção à deliberação dos estados e diz assim, estados, vocês concordam? Então assim, todos os estados da federação, todos os estados e DF, são convidados para participar dessa deliberação em Brasília. E aí, se o estado do Rio Grande do Sul levantar a mão... O que posso fazer? Tudo bom, Siri? Se o estado do Rio Grande do Sul levantar a mão e disser assim, eu sou contra essa isenção, a isenção não pode ser concedida, tá? Tem que ser unânime. Então, essa deliberação, ela é uma reunião, imagine assim, todo mundo junto, porque assim, pessoal, o estado de Sergipe, ele pode não prejudicar São Paulo, ok, feliz, mas os estados ali do lado? E os estados do lado, será que ele não pode causar uma guerra fiscal? Por isso a Constituição Federal fala assim, ó, quem quiser conceder isenção de ICMS, em primeiro lugar, tem que deliberar. Em segundo lugar, tem que publicar lei complementar isentiva. Peraí, professora, depois da deliberação positiva, né? Isso mesmo, depois da deliberação, lá no CONFAS, se todo mundo concordou e a concordância for unânime, concordância unânime, aí cada estado publica a sua lei complementar isentiva, ou seja, o estado de Sergipe, no meu exemplo, vai publicar essa lei complementar isentiva, porque houve essa autorização e essa deliberação do CONFAS. Então, primeiro tem que ter deliberação dos estados, é diferente das outras isenções. Nas outras isenções, não, eu falava toda hora assim, gente, se o estado quiser isentar, tá tudo bem, né? Estado, eu quero isentar aquilo. Eu posso isentar como? Isenta por lei. Quer isentar IPVA? Ué, publica a sua lei de IPVA e isenta lá. Agora, se for ICMS, não pode. ICMS tem que ter deliberação unânime. Todos os estados vão para dentro do Conselho Nacional de Política Fazendária em Brasília, e se um disser que não quer, não pode ter. Agora, supondo que o estado do Rio de Janeiro não mande seu representante da Fazenda. Não mandou. Rio de Janeiro não mandou, depois ele fala assim, gente, mas eu não concordava. Problema seu, querido, você não estava presente. Então, somente o estado presente, os estados presentes podem concordar ou discordar da norma isentiva. Se o estado não estiver presente, ele não pode discordar da norma isentiva. Então, qual que é a regra? A regra é a seguinte, eu quero conceder isenção
a todas as pessoas que têm cegueira congênita. Pega uma lei, isento. Quero isentar de IPTU todas as pessoas com cegueira congênita. Perfeito. Publico minha lei, mando a norma isentiva. Perfeito. IPTU, tranquilo. IPVA, para todas as pessoas com deficiência. Ó, lindo, vamos lá. Eu sou o dono do tributo, eu vou isentar. Perfeito. Agora, ICMS não pode não. ICMS, pessoal, impacta em todo o sistema tributário nacional. ICMS é o tributo que mais se recolhe em todo o Brasil. Por isso que é uma guerra, uma tentativa do Estado ficar com a Receita, a União... A reforma tributária que é aquela balela, diz que nessa tentativa o ICMS ficaria para a União. Ai, que esperta, né, gente? O ICMS para a União, né? Além de tudo que ela arrecada ICMS. Então, imagina, ICMS, pessoal, impacta em todo o Estado da Federação. Quanto mais riqueza esse Estado produzir, quanto mais mercadoria ele circular, quanto mais comércio, indústria ele tiver, pessoal, mais rico ele é. E se a gente tem pouca industrialização, pouca comercialização, a gente tem uma carência de ICMS, aquele Estado arrecada pouco. E aí o Estado... ele quer incrementar a sua receita. O que ele faz? Ele concede uma norma isentiva, desloca pessoas para aquele local. Ele vai deslocar. Eu vou deslocar. Por que a Zona Franca de Manaus tem isenção, pessoal? De 40 anos. A cada 40 anos a gente tem isenção na Zona Franca de Manaus. Porque a gente quer um êxodo de pessoas, indústrias, operações para aquele local. Porque eu preciso... Pensem sempre nisso, gente. Eu preciso estimular locais. Se eu não estimulo, a concentração da riqueza fica no sul e no sudeste. A concentração de riqueza ainda está aqui, depois de tantos anos, depois de tentativas assim, né, de tentar fazer com que outras regiões tivessem essa possibilidade de riqueza. Ainda assim, pessoal, a gente tem uma concentração. E o direito tributário tem um papel fundamental ali em dizer o seguinte: a gente vai deslocar, vamos deslocar isso. Por isso, pessoal, que eu não posso ter... Uma coisa é o Estado de Sergipe conceder isenção. Outra coisa é o Estado de São Paulo. Aí você vai lembrar que uma série de indústrias se deslocou para o Nordeste do Brasil. Lembra-se disso? Uma série de indústrias se deslocou para Natal, lá no Rio Grande do Norte, para Fortaleza, no Ceará. Uma série de indústrias foi mudando de lugares. Por quê? Porque os estados conseguiram conceder isenções, benefícios fiscais de 20, de 10, de 15 anos para aquelas indústrias saírem desses polos que são São Paulo, Rio. Precisa sair daqui, gente. Precisa ir para outros lugares. Mas aí tem que ter deliberação com CONFAS. Sem deliberação não pode. Por isso que essa questão, ela fala assim pra gente, ó, se eu tô tratando de ICMS, eu tô na exceção, não tô na regra, tá? Aí ele diz assim, ó, depois dessa explicação, vê se fica mais fácil, porque às vezes estão falando que tá difícil, e é mesmo, não tô falando que é fácil não, é difícil mesmo. Essas aqui não são fáceis não, elas são complexas. Se vocês precisarem, assistam até de novo a aula, tá? Eu tô tentando, lógico, né, dar exemplos práticos para facilitar a compreensão. Mas se você colocar isso para a vida como ela é, eu sinceramente entendo que fica mais fácil. Não pense o direito como uma coisa isolada, porque ele não é. Ele faz parte de uma construção social, política, econômica, histórica, jurídica, não é? Olha para isso que você vai ver como faz sentido. Então vamos lá, para essa alternativa aqui, né? É suficiente lei ordinária? Não, a professora já falou que não é, porque o tributo é de competência estadual, não. Ainda que o tributo seja de competência estadual, somente por lei complementar seria possível a concessão da isenção. Vamos guardar essa. Depois, lei ordinária estadual pode conceder tal isenção desde condicionado a uma contrapartida do contribuinte beneficiado. Não é verdade. Apesar de tratar de tributo de competência estadual, a concessão dessa isenção de ICMS deve ser precedida. Antes, portanto, eu tenho que ter deliberação do CONFAS. Então, por isso que a gente vai descartar a letra B, porque ele fala, ainda que se trate de lei de competência estadual, só a lei complementar pode conceder. Não, ela não pode conceder antes de deliberação. Ela só tem poder se tiver deliberação lá no CONFAS. Todos os estados e Distrito Federal no Conselho Nacional de Política Fazendária. Tá? Isso mesmo, ó, tá vendo, ó? Isso, tá certo, tá vendo, ó? Apesar de vocês terem dúvida, sabe por que vocês têm dúvida? Porque vocês nunca viram a matéria. Se vocês olharem para a matéria, nunca mais vocês vão se esquecer disso. Nunca mais. Pro, eu vou fazer uma ressalva. Pro, e se de repente a questão lá fala para nós
que a pessoa jurídica passou por uma catástrofe, uma enchente. O que aconteceu? Há poucos anos a gente teve a descoberta de mancha de óleo. Lembra de uma mancha de óleo super misteriosa que acabou acontecendo, aparecendo no litoral nordestino? Depois ele desceu para o Espírito Santo e tudo. Mas lembram-se disso? Lembra-se desse fato? Não era uma situação para conceder isenção de ICMS? Porque aquela região também vive da pesca. Né? Aquela região também vive da pesca. E aí, os pescadores ficaram sem conseguir fornecer, né, o peixe. E aí, as pessoas ali do Nordeste acabavam consumindo só o peixe que era criado em poço, né, nos tanques, né, no poço, nos tanques. Porque não se podia comprar o peixe do que vinha diretamente do mar, porque era um alimento inseguro, né, tinha uma insegurança alimentar ali, gravíssima, inclusive. E parecia-se que, inclusive, os pescadores podiam entrar numa situação de miserabilidade, porque aquelas pessoas vivem disso, da pesca artesanal até. Não era uma questão de conceder isenção ali? Mas não pode. Precisa do CONFAS. Se for isenção de ICMS, precisa de CONFAS. Não vai ser uma isenção vertical, unilateral. Eu vou precisar da influência de outras pessoas jurídicas para que estas pessoas digam, ok, concordamos com a concessão da isenção. Tá vendo como que é diferente das demais outras hipóteses, né? Veja que interessante, a Lori falou, professora, aqui para mim é a letra D, né? Por quê? Porque a gente ensinou, falou, você fixou o conteúdo. Você fixou o conteúdo. E professora, você acha que isso vai acontecer na prova? Não, quem acha são vocês. Eu tenho certeza que isso vai acontecer na prova, porque você vai lembrar. Não existe, pessoal, forma mais interessante de fixação de conteúdo do que um exemplo, porque eu vou dar o exemplo e você vai lembrar da minha voz. Eu sempre falo isso para meus alunos segunda fase de primeira. Eu vou dar o exemplo e você vai lembrar, porque você vai colocar Sergipe, São Paulo, vai colocar o estado do Rio de Janeiro e vai falar, é verdade, isenção, guerra fiscal, tudo pode ser por lei, mas quando for ICMS não pode, porque pode ter uma guerra fiscal entre os estados, que tem estado mais rico e estado mais pobre. Estado grande, estado pequeno da federação. É isso mesmo. Então, a lei tributária, em especial a Constituição tributária, ela vai proteger essa guerra. Ela vai proteger e evitar uma guerra fiscal. Ela vai proteger os estados menos favorecidos, economicamente menos favorecidos, né? Entanto que essa isenção aqui, por deliberação, ela está no artigo 155, parágrafo 2º, 12, G da CF. E eu vou te dizer, viu? Essa questão cai na segunda fase. Eu sempre falo, olha, ela vem examinador com questão de segunda fase. A Lori me perguntou sobre questões de segunda fase, tem uma delas, Lori, esse tipo de questão é de segunda fase. Mas tudo bem, não tem problema, porque o examinando, ele tá com o VAD na mão dele, o vademecum. Se ele tá com o VAD na mão dele, ele consegue chegar a essa resposta, porque tá claro lá no VAD. Mas quem está na primeira fase, não. Ou o professor tem que ter explicado, a gente tem que ter tido acesso a uma aula dessas, ou então a gente não consegue responder esse tipo de questão. Tá bom? Não é fácil, é complexo, mas se a gente colocar... gente, vocês sempre escutavam, sejam sinceros, vocês sempre escutaram notícias dizendo assim, é uma guerra fiscal, é para evitar guerra. Sempre ouviram isso, não ouviam? É isso. Quando a gente tem guerra fiscal, o Estado precisa intervir. E essa intervenção é importante para evitar que estados sejam engolidos por outros, né? É essa a ideia, tá? É a ideia de que a gente precisa conservar uma liberdade entre os estados, a ponto de a gente falar de uma liberdade, inclusive econômica, né? Entre os estados. Que pode até ser uma utopia, mas que se pretende chegar nessa liberdade, né? Eu pretendo estimular essa liberdade e desestimular uma guerra entre os estados, tá bom? É isso.